No ano de 2014, os 5 amigos, Pedro, Murilo, Carol, Lavínia e Nicolas, estavam saindo por aí pela cidade quando passaram em frente a um comércio com um pôster que fazia propaganda a uma marca que prometia uma raspadinha premiada com um prêmio bastante tentador. Uma viagem a 5 países da Europa Meridional, conhecida principalmente pela sua cultura, paisagens e locais deslumbrantes que carregam uma única história. Os amigos riram do prêmio, acreditando ser golpe, e apenas na brincadeira a compraram, raspando e dando a sorte de conseguir a raspadinha premiada. O grupo foi à loucura, comemorando a nova viagem com tudo grátis que acabaram de ganhar. Após consultar o dono do estabelecimento, que quase não acreditou na premiação dos amigos, descobriram que a viagem seria para Portugal, Espanha, Itália, Vaticano e Grécia. E então, no dia tão esperado da decolagem, os adolescentes se reuniram no aeroporto Galeão, embarcando no avião e finalmente partindo. O que eles não sabiam é que a companhia de voo que estava inclusa no pacote era de apenas uma estrela, ou seja, passaram o voo sentado em cadeiras mais duras que o concreto, com nem sequer um amendoim para comer. Devido à diferença de clima gritante do Brasil para a Europa, o avião passou por uma turbulência, onde Nicolas, por ter esquecido de pôr o cinto, foi jogado no chão do meio do avião, virando motivo de piada até o resto da viagem. Quando enfim aterrissaram em solo europeu, desembarcaram com malas pesadas no aeroporto de Humberto Delgado, em Lisboa, e antes de pegarem um táxi até o hotel e finalmente descansarem, os adolescentes se deliciaram com os pastéis locais, finalmente pegando um táxi e chegando no Lisbon Marriott Hotel, onde pegaram seus quartos e, cansados da longa viagem e de tanto rir de Nicholas, dormiram a tarde e a noite toda. No dia seguinte, acordaram bem cedo e foram visitar os mosteiros de Jerônimo, tirando várias fotos e atravessando o rio Tejo, que atravessa a cidade e tem uma grande importância histórica e econômica para a cidade. Ao sair do mosteiro, o grupo viu alguns jovens sem teto, resultado do desemprego jovem em Lisboa, cidade no qual a economia é muito voltada ao turismo. À tarde, foram conhecer a tão famosa Praia de Nazaré, conhecida por ser referência ao do mundo do surf. Enquanto gravavam um vídeo dos grandes ondas, Nicholas disse que conseguiria nadar nelas, se jogando no mar que estava mais agitado que o normal. Os 4 amigos entraram em desespero, onde nenhum deles se arriscou pular no mar selvagem, embora desesperados para salvar seu amigo. Em cima da hora, um surfista habilidoso de Nazaré aparece salvando Nicholas de se afogar. Ele o arrasta para a beira, onde os 4 amigos correm para ver Nicholas, que disse que sabia nadar, mas só estava brincando de se afogar. O grupo então cumprimenta o surfista, que se apresentou como Felipe, e questionou os adolescentes por estarem na praia de Nazaré tão despreparados. O surfista explica que as ondas de Nazaré estavam tão selvagens devido ao aquecimento global e às tempestades causadas pelo mesmo, que com o aumento da temperatura da superfície do mar, intensifica as tempestades e aumenta o nível do mar, deixando-o tão agitado do jeito que estava. Pedro, então, explica a Felipe que estavam lá devido a uma promoção que ganharam de uma raspadinha no Brasil, o que interessou Felipe, onde ele explicou que estava desempregado e perguntou se poderia se juntar ao grupo na viagem, onde imediatamente foi acolhido. Mais tarde nesse dia, o grupo, agora formado por 6 integrantes, partiu de Lisboa, pegando um trem até Badajoz, na Espanha. No dia seguinte, chegaram pela manhã em Badajoz, onde também pegaram um táxi para o hotel Hospedaria Condedu, onde deixaram suas bagagens e foram comer no restaurante Média Cana, que vendia principalmente comida latina, resultado da forte influência latina na região da Europa Meridional. Após comer, enquanto caminhavam pelas ruas de Badajoz, os jovens perceberam como a cidade possuía uma arquitetura rústica, de tipos diferentes, como prédios com arquitetura muçulmana, estabelecimento com arquitetura romana e outras com portuguesa. Acontece que em Badajoz faz fronteira com Portugal, o que explica na sua arquitetura portuguesa. Fez parte do Império Romano e recebeu influência muçulmana durante a presença dos mouros na Península Ibérica, o que também explica que sua arquitetura muçulmana e romana. Pela noite, enquanto saíam de Badajoz em direção a Madrid de táxi, o grupo passou por um festival que estava ocorrendo na cidade conhecida como Feira de Badajoz. Festival tradicional com forte cultura espanhola. Chegando em Madrid, o grupo prontamente já foi para o aeroporto, pois já estavam muito atrasados para seu voo para a Itália. A viagem para a Itália foi rápida.
Só 2 horas de voo. Nem deu tempo de Nicholas arrumar algum problema. O grupo desembarcou no aeroporto Leonardo da Vinci e logo se separaram. Nicholas, Pedro e Felipe correram para o Estádio Olímpico da Roma para assistir um jogo de futebol entre Juventus e Milan. Já Murilo, Lavínia e Carol foram visitar o gigante Coliseu, o circo máximo do antigo Império Romano, lar dos gladiadores e imperadores. Pedro, ainda no aeroporto, chamou um táxi para o seu grupo, que já estavam com suas camisas da Juventus. Eles demoraram um pouco, mas em 30 minutos já haviam chegado a tempo de pegar os melhores lugares do estádio, bem perto do gramado. Já o grupo de Lavínia resolveu pegar um metrô para ir até o Coliseu. Demorou um pouco, cerca de 40 minutos, mas também chegaram a tempo de pegar a visita com o guia. Murilo ficou maravilhado com o tamanho do Coliseu e se questionou como que ele ainda estava de pé depois de tantos anos. Após uma longa fila, finalmente o guia do grupo chegou. Prontamente, Murilo questionou sua dúvida, o qual o guia respondeu que o Coliseu havia sido construído com um concreto à base de cal e cinzas vulcânicas, grudados com grampos de ferro e chumbo revestidos de tufo. Murilo não entendeu nada, porque o guia falava em italiano. Eles foram levados à parte da arena, e Carol notou que havia diversas paredes na arena, o que deixou com uma dúvida: como os gladiadores lutavam ali? O guia, dessa vez tentando falar um pouco de portunhol, explicou que a arena não era só usada para batalha entre gladiadores, mas também para simular batalhas navais. As paredes ficavam embaixo da arena de fato, e formavam salas que agiam como canos para alagar toda a arena. Carol não entendeu muito. O português e espanhol do guia era terrível. O jogo entre Milão e Juventus foi muito divertido. A Juventus venceu de virada por 2-1 e os meninos ainda conseguiram pegar a luva do Buffon. Eles saíram do estádio e foram encontrar Murilo e as meninas no Coliseu. Foram de táxi, uns 25 minutos e tinham chegado. O grupo se reuniu de novo e tinha uma última missão antes de deixar a Itália: visitar o Vaticano, a sede da Igreja Católica e a casa do Papa. O trajeto para o Vaticano nem pode ser chamado de viagem, já que o grupo foi a pé e não levou nem 30 minutos. Ao entrar no Santo País, Nicholas ficou impressionado com o tamanho do país. Era menor do que muitos bairros que eles haviam visitado. Eles queriam muito conhecer a Capela Sistina, e Lavínia logo foi para a fila da bilheteria para comprar o ingresso de entrada. Enquanto isso, os outros foram para a Praça São Pedro, local em que o próprio São Pedro, o apóstolo de Jesus, foi martirizado e morto. Havia uma grande multidão na praça, maior do que o comum. Estava acontecendo a tradicional audiência geral das quartas-feiras, na sala Paulo VI, no qual o próprio Papa Francisco estava dando um sermão. Pedro, Felipe e Nicholas se empolgaram e dispararam na frente, deixando Murilo e Carol para trás. Ao chegar na sala, o trio começou a atravessar a multidão para tentar chegar perto do Papa, já que já estava indo embora. Nicholas estava muito empolgado e tentou se apoiar na grade para ver o Papa passar, mas o pior acabou acontecendo. A grade não aguentou e caiu. Nicholas caiu no chão, bem na frente do Papa. Pedro e Felipe não sabiam o que fazer. Nicholas estava muito envergonhado, mas o Papa o acolheu, o abençoou e tirou uma foto com ele. Murilo e Carol começaram a perguntar para as pessoas sobre seus amigos, porém cada uma falava uma língua diferente, já que o Vaticano é o principal destino de milhões de fiéis católicos de todas as partes do mundo. Murilo conseguiu se comunicar com um rapaz angolano, que apontou a direção de Nicholas, Pedro e Felipe haviam ido. Após se encontrarem, o grupo foi se reencontrar com Lavínia e entraram na Capela Sistina. Todos ficaram maravilhados com as pinturas, em especial as do teto. Carol ouviu um dos turistas dizer que foram pintadas por Michelangelo em 1508, porém ele era chinês e ela não entendeu. Eles andaram por toda a capela e logo partiram para pegar suas malas no hotel e embarcar para o próximo voo em direção à Grécia, para finalizar sua viagem na Europa. Em 23 de setembro, Lavínia, Murilo, Felipe, Carol, Pedro e Nicholas chegaram ao aeroporto internacional de Atenas. A cidade, cercada por montanhas como Monte Remeto e próxima a Varegeu, revela um relevo montanhoso e seco, típico do clima mediterrâneo, com rios curtos e pouca vazão. Caminharam pela Acrópole e pelo Partenon, símbolo da história grega, onde Carol e Lavínia aproveitaram para tirar lindas fotos. Mas também
notaram a realidade do país. Em 2014, a Grécia ainda sofreu com a crise econômica, marcada por desemprego elevado e protestos nas ruas. No dia seguinte, conheceram o templo de Hefesto e o estádio Panatenaico, onde, brincando, simularam uma corrida olímpica, que Pedro caiu e quase quebrou no chão, deixando todos constrangidos, mas morrendo de rir. Entre paisagens colinas áridas, clima quente e a proximidade do ar, despediram-se no aeroporto, levando não só a memória dos momentos, mas também a experiência de visitar diversos países e admirarem a beleza da Europa meridional.